Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira em Doses. Eu sou Richelle Tamura, mentora de carreira e fundadora desse canal. E hoje eu tenho um grande prazer. Gente, sem querer dizer assim, mas o meu podcast eu tô recebendo pessoas incríveis, maravilhosas, e todas do meu núcleo, assim, de amizade, de networking, que graças a Deus é muito rico. E hoje, essa pessoa que tá aqui comigo, ela é fantástica. Fantástica, fantástica. Eu vou precisar ler aqui porque a bio dela é incrível, né? Ela é representante legal e parte do board das sócias estrangeiras do Conselho de Legal e Compliance na América Latina, África, Oriente Médio, da Bridgestone. Ela também é advogada in-house com mais de 25 anos de experiência em grandes empresas. Ela, premiadíssima, né? Foi vencedora dos prêmios de Compliance Innovator em 2016, listada como uma das mais influentes advogadas in-house no ranking da Legal 500, a gente vai falar sobre isso, em 2016 também, 17, 22 e 23, listada como uma das executivas mais admiradas pelo Editorial Análise nos anos de 18, 19, 20, 21, 22, 23, e 24, eu acho que ainda não aconteceu, mas tá para acontecer. E também aí alguns anos no ranking de compliance é a Alderiza Augustini, que eu tenho o prazer de receber. Obrigada, muito obrigada Richelle. pela presença. Obrigada, Richelle. Fiquei super feliz com o convite, super grata e falar... Bom, primeiro em rever você, né? Pessoalmente, porque há tempo que a gente não se via pela correria. Pois é. Mas também por participar do seu projeto, que eu tenho acompanhado, né, pelas mídias sociais, e eu acho que tem feito... deve estar fazendo diferença na vida de muitas pessoas, de muitos profissionais, então eu fiquei bastante grata e lisonjeada pelo convite. Imagina, que agradece sou eu. Alderiza, pra gente iniciar esse papo, eu sempre gosto de iniciar com essa pergunta, porque eu acho que faz todo sentido fazer essa conexão, né? Quando você era adolescente, quando você era jovem ou criança, enfim, nas suas primeiras aspirações profissionais, o que você dizia quando alguém perguntava o que você quer ser quando crescer? Isso é uma história que eu adoro contar, porque eu sou uma pessoa, desde muito pequena, muito decidida, né? Então eu sempre soube que eu faria algo na área jurídica, mas eu não sabia o que exatamente. Então, desde pequenininha, meu pai gostava muito de assistir aqueles filmes de faroeste, né? E aqueles filmes antigos, e toda vez que alguém me perguntava, desde que eu tinha uns 5 anos de idade, o que eu ia ser quando eu crescesse, eu respondia que eu ia ser xerifa, porque eu achava aqueles filmes incríveis, eu achava a autoridade policial dos filmes, né? Os xerifes daqueles filmes, eu achava que representava o símbolo da justiça, né? E aquilo me chamava a atenção. E aí eu fui crescendo, fui me tornando mais adolescente, fui tendo cada vez mais a certeza de que eu entraria no mundo jurídico. No começo, eu tinha muita vontade de fazer concurso, né? Como todo iniciante na minha carreira. No passado, a gente falava muito disso, né? Sim. E eu sempre achei que eu tinha um perfil de promotoria, então no começo eu pensava muito em promotoria, mas a vida me trouxe para a carreira empresarial, né? E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu sempre soube de alguma maneira que eu ia fazer o que eu faço desde que eu era muito pequena. E, graças a Deus, consegui caminhar todos esses anos até aqui. Maravilha. E aí, entrando um pouco nessa trajetória profissional, você já entra no meio empresarial já desde o estágio? Como é que foi isso? Essa é uma outra, é um outro tópico interessante, porque hoje em dia no meio jurídico você vê muito advogado transicionando de escritório de advocacia para empresa e de empresa privada para escritório de advocacia. E a minha carreira foi um tanto quanto diferente, porque o meu na verdade eu fiz um primeiro estágio num escritório trabalhista ali no centro de São Paulo, ali na Santa Efigênia. E eu trabalhei 3 meses naquele escritório e eu tive certeza absoluta que eu não seria advogada de escritório de advocacia. Que a minha carreira era no mundo jurídico, mas que não seria em escritório, porque a experiência que eu tive não foi uma experiência prazerosa, uma experiência que eu realmente dissesse, é isso daqui que eu quero para minha vida. E então eu fiz um monte de processo de seleção e tive a felicidade de ser uma das estagiárias escolhidas para trabalhar numa grande empresa que é a Nextel. Então, eu estava, sei lá, no 3º mês ou no 6º mês de faculdade. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade,
eu já entrei em empresa, né? Que, de certa forma, eu já tinha experiência, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Mesmo eu tenho 3 irmãs, né? E meu pai sempre foi um pai muito conservador, não queria deixar as filhas trabalharem muito cedo, mas eu sempre falo que eu fui a ovelha negra, porque eu fugia do meu pai para começar a trabalhar, e eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu era recepcionista num hotelzinho de criança. E aí, de lá, eu fui passando para outros lugares. E antes de eu entrar na faculdade, eu já trabalhava em regime CLT. Eu era assistente de uma secretária de presidência de uma multinacional, da área de farmácia, inclusive. E quando eu entrei na faculdade, meu pai, que era um sábio, na época eu achava que ele não sabia nada, mas hoje eu sei que ele sabia tudo. Ele me disse o seguinte: você vai querer ser advogada ou você vai querer seguir a carreira de secretariado? Porque acho que a faculdade que você está fazendo não está combinando com o que você está fazendo. E aí ele me exigiu que eu pedisse demissão no outro dia para procurar um estágio e entrar na carreira mesmo de direito, né? Então, naquele momento, eu não entendi muito bem essas exigências dele. Eu achei que ele queria meu mal, porque eu já era CLT, eu já tinha uma remuneração compatível na época. E eu falei, como que eu vou viver, né? Como que eu vou ganhar meu dinheiro sendo estagiária, né? Você vende o almoço para comer na janta, não tem como. E ele tinha muita razão, né? Porque foi o que eu acabei fazendo, claro. E logo em seguida eu encontrei esse estágio, que não era o que, assim, que eu me identificava e que eu tenha dito, olha, é isso que eu quero. E como eu já tinha aquela experiência corporativa, eu falei, vou tentar a empresa. E então, entrei na Nextel. E aí, na Nextel, foi onde tudo começou. Tá, e aí eu quero fazer uma pausa para fazer uma pergunta para você. Porque eu, na minha área, vivi isso, né, na área de farmácia. E aí eu queria entender se na área do direito é a mesma coisa. Você acredita que a formação acadêmica que a gente tem hoje na área do direito, ou que você tinha naquela época que você teve, ela direciona o profissional mais para escritório ou mais para o meio corporativo, ou não tem isso? Eu acho que no direito não tem isso. Eu acho que muitas pessoas que eu conheço, inclusive, que fazem a faculdade de direito, fazem justamente porque ela te dá um leque muito grande de atuação. Você pode prestar concurso público, você pode ir para o setor privado, você pode ter seu escritório, você pode trabalhar num escritório grande também. Então, eu acho que você pode trabalhar em cartório, você pode fazer muita coisa. Então, eu acho que a faculdade em si não, mas eu acho que são os caminhos. E também hoje em dia, muito do networking que você faz, que eu acho que te direcionam mais. Eu te perguntei isso porque na minha área, por exemplo, eu sentia muito isso. A formação em farmácia, ela era muito mais direcionada para drogarias ou para farmácia hospitalar do que para a indústria. A gente tinha 6 meses de matérias de indústria, mas assim, numa pincelada muito por cima, né? E como quando eu entrei na faculdade eu já trabalhava na indústria, então eu não utilizei basicamente nada do que eu aprendi na faculdade no meu ofício de verdade. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Se de repente a área do direito também não te dá esse direcionamento um pouco mais pensando em escritório. Mas nesse caso não, porque você acaba estudando as leis de uma forma geral e que são aplicáveis, né? Pra ser muito honesta com você, eu não sei te falar mais hoje em dia, porque eu já me formei há muitos anos. Na minha época, por exemplo, você nem podia fazer prova da OAB antes de se formar, e hoje eu sei que você pode fazer a prova antes, né? Então, eu não sei se isso mudou, mas o que eu escuto muito dos jovens que eu contrato, né, como estagiários, como advogados júniores, plenos e até sêniores, é de que não, que continua assim sendo uma faculdade mais geral, realmente. Tá, ok. E aí depois do Nextel, então seguindo aí a sua trajetória profissional, como é que se desenrolou? Bom, eu amei, né? Me encontrei na Nextel, eu tive certeza absoluta naquele momento, isso foi em 1999, eu acho que foi em 99, não me lembro mais, faz muito tempo isso. Enfim, eu me encontrei, eu achei que era aquilo que eu queria realmente e foquei no mundo corporativo, né? Na época eu era estagiária, comecei fazendo parte societária, que são documentos corporativos das organizações, de entidades legais, essa coisa toda. Eu tinha uma líder que era muito inspiradora também, tive bastante sorte com ela. Tinha um líder não tanto inspirador quanto ela, mas também muito bom. Eu também eu sou do signo de Touro, né? Então eu sou uma pessoa que prezo muito também a estabilidade, né? Tá.
E eu achava que ser estagiária, para mim, não me dava estabilidade nenhuma, porque eu não era CLT e eu já tinha essa experiência de CLT, então eu queria um emprego de verdade, um emprego que eu pudesse realmente trabalhar, ter um salário justo, né? E que eu tinha que pagar minha faculdade, né? Então eu tinha que trabalhar e aquele dinheiro pagar minha faculdade. Então eu comecei a procurar outros empregos, depois de 2 anos na Nextel, e aí eu encontrei um novo estágio também numa outra empresa de telecomunicação também. Na época, você deve se lembrar, não sei nessa sua idade, né? Eu acho que eu sou mais velha que você. Mas na minha época não tinha celular ainda, né? Nessa época da Nextel não tinha, era só pra gente que tinha muito, né? Era diferente. E eu entrei numa empresa que se chamava Mobilcom, que ela fabricava e distribuía aqueles pagers, os bips, né? E eu fiquei ali mais 1 ano como estagiária. E eu continuei buscando, participando de processos de seleção, e eu acho que esse é um ponto também muito importante na minha carreira, quando eu olho para trás, assim, falando de tantos anos atrás, é que eu nunca tive uma pessoa, porque assim, minha família é uma família humilde, é uma família que eu e minhas irmãs somos o primeiro diploma universitário, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Então, eu não tinha ninguém que pudesse me indicar para um escritório. Eu não tinha nenhum amigo do meu pai que eu pudesse pedir um emprego, ou que eu pudesse pedir para levar meu currículo numa empresa. Então, eu sempre tive, né, até entrar na Bridgestone, que eu não tive tempo para sonhar. Eu tinha que realizar. Então, enquanto eu estava trabalhando nessas empresas como estagiária, eu procurava emprego, regime CLT, e eu tive uma sorte enorme, passei num outro processo de seleção, numa empresa que eu tenho o maior carinho, que inclusive meu líder na época é até hoje uma das pessoas que eu tenho maior inspiração profissional, Dr. Tomé, um beijo, se eu estiver assistindo ou assistiu esse podcast, o senhor vai ver eu falando aqui seu nome. Ele foi incrível, foi um líder incrível para mim, e eu entrei nessa empresa que se chama Santer. É uma indústria de papel aqui no Brasil, né? Ela é dona da marca Personal. Tem lá em Bragança, né? Isso, eles têm uma fábrica lá, exatamente. Uma fábrica em Bragança. E foi incrível, porque eu era estudante ainda, mas já entrei como assistente jurídico. Tinha o Dr. Tomé, né? Que era meu líder, o gerente da área. Tinha uma advogada sênior, que eu não vejo há muitos anos, mas que eu tenho um carinho enorme. Eu lembro de todas as coisas que a gente aprontava ali, a Daniela, que continua lá até hoje, trabalhando com o Dr. Tomé, se eu não estou enganada. Então é melhor não falar o que vocês aprontavam, porque ela continua lá. Melhor não. Mas foi incrível, eu fiquei na Santer por mais ou menos uns 4 anos, até terminar a faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu entrei num dilema, porque eu adorava a empresa, eu queria muito continuar na empresa, mas era uma empresa que tinha um jurídico pequeno, né? Eu trabalhava no jurídico, eu já fazia análise de contrato, eu já fazia toda a intermediação com escritórios de advocacia, mas era um jurídico pequeno, né? Era o Dr. Tomé, eu e a Daniela. Sim. E aí eu sempre, de novo, né? Sempre soube muito bem o que eu queria na vida, e eu achava que eu já estava preparada para um novo passo. E aí, mais entrevistas, mais processos de seleção, e eu passei no processo de seleção da Claro, e depois de alguns anos lá, e foi importante porque eu já tinha me formado, eu tinha tirado a OAB, e para mim fazia todo sentido eu ser promovida para uma função de advogada, ainda que fosse júnior, mas uma função de advogada. Claro. E eu passei no processo de seleção da Claro como advogada pleno. Uau. Então eu saí de assistente jurídico para advogada pleno na Claro, e eu fui assim com o coração, eu fui com o coração partido, porque eu lembro, eu chorei demais, porque eu tinha um carinho muito grande, né, pelo Dr. Tomé, pela Dani, por tudo, pela empresa também, né, que me ensinou muito. Mas fui para Claro. E aí foi a minha primeira, digamos que assim, maior experiência numa multinacional, né, que a Claro é uma empresa regional, na verdade, ela é aqui na América Latina, ela faz parte do grupo Telmex, do México. E foi uma experiência incrível, né, depois de uns 8, 9 meses que eu estava na Claro, eu era responsável pela Regional São Paulo. Eu fui promovida e me passaram para advogada sênior para cuidar dos processos da empresa a nível nacional. Então, eu cuidava só de São Paulo, e aí
em razão do trabalho que eu desenvolvi, reduzir número de processos, reduzir custo, despesa de escritórios de advocacia. E aí eu fui promovida para ajudar na carteira de processos a nível nacional. E continuei trabalhando, né? Eu adorava trabalhar na Claro também. Na Claro era uma coisa assim mais... Era uma empresa telecomunicação, você tem muita promoção, né? Então tem muito contrato de patrocínio. Então eu lembro que uma vez a gente assinou um contrato com o Fábio Assunção, e aí ele foi lá na empresa e tinha que assinar o contrato com ele, e a gente conheceu, tirou foto. Eu adorava trabalhar lá, né? E meu marido, o Homero, que também é um grande apoiador da minha carreira, da minha vida, que eu sou completamente... Depois de 26 anos, eu falo pra todos, sou completamente apaixonada por ele. Eu acho tão linda a relação de vocês. Ele sempre me apoiou muito, né? Sempre me apoiou muito. E o que aconteceu é que lá na Claro, chegou num determinado momento que eu achei que eu não conseguia... Eu tinha espaço para crescer. Eu já me sentia preparada para uma posição de gerência. De gestão. Mas eu teria que esperar o tempo da empresa. Porque muitas vezes não é o seu tempo como profissional. É o tempo da companhia que você tá. Você pode ser um ótimo profissional. Mas você tem que esperar a coisa acontecer. E aí eu quero chamar atenção para uma coisa que eu acho que é um grande aprendizado para quem está nos ouvindo, né? O plano de carreira precisa ser seu. E não da empresa. E você precisa entender o quanto que aquela empresa faz sentido no teu plano de carreira. Pode chegar... Porque assim, o teu plano de carreira ele precisa ter prazo. Né? E aí, de repente, se aquilo não está acontecendo naquela companhia, dentro do prazo que você espera, é hora de você buscar, de repente, fora, que foi o que aconteceu com você. Porque às vezes, como você disse, às vezes até o seu gestor te diz, olha, você está preparado... você está preparada, a próxima oportunidade é sua, mas eu não sei quando que ela vai acontecer. E aí vai de você esperar isso, né? Ainda estando sujeito a mudanças, porque nesse meio do caminho podem acontecer mudanças, inclusive o seu gestor pode sair e a coisa pode virar de uma outra maneira, né? E você pode precisar se provar novamente tudo de novo e esse tempo pode aumentar. Ou você realmente olha para o mercado e vê se você não tem uma oportunidade melhor ali, né? Não, você falou tudo, assim, né? Que foi justamente o que aconteceu comigo. Eu já me sentia pronta, eu tinha a promessa de que a próxima posição seria minha, mas eu não queria esperar. Sim. Então, e meu pai sempre falou muito pra mim, que se você tá incomodado com alguma coisa, você não tem que esperar a outra pessoa mudar. Você que tem que mudar, é você que tem que correr atrás daquilo que você quer. Você não tem que esperar os outros fazerem alguma coisa para que você se sinta melhor. Não, vai você buscar a sua melhora, né? E aí eu comecei a fazer de novo. Aí foi até engraçado, porque eu viajei de férias e o meu secador de cabelo queimou. E eu entrei no site da Philips para descobrir onde que tinha uma assistência autorizada, uma agência autorizada para mandar o meu secador. E aí, quando eu entrei no site, eu vi que tinha... eu falei assim, tinha assim, vagas, né? E eu falei, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas vagas da Philips, né? Uma super multinacional holandesa, não custava nada olhar. E tinha uma vaga para gerente jurídico lá. E eu falei, cara, acho que eu vou mandar meu currículo. Vai que, né? Não custa nada. E eu mandei o currículo, fui viajar. Quando eu tava uns 3 dias antes de voltar, me ligaram das férias. Eu tava na Argentina com meu marido. Me ligaram do RH da Philips, falando, olha, a gente recebeu aqui seu currículo, a gente tá com uma posição aberta, a gente queria fazer uma entrevista com você. Você tá em São Paulo? Eu falei, olha, eu não tô, mas eu posso estar aí amanhã. Vamos marcar, né? E aí a gente marcou a entrevista no outro dia. Eu voltei, obviamente, no mesmo dia das minhas férias com meu marido, porque eu não queria perder essa oportunidade. Claro. E deu muito certo, assim, passei pelo processo de seleção e entrei, então, na Philips, que foi uma senhora escola para mim, assim. Eu já tinha passado por várias escolas, mas a Philips me trouxe uma maturidade profissional em termos de liderança, que é a base que eu tenho até hoje, né? Sem contar que foi a empresa que eu comecei a trabalhar com uma das paixões que eu tenho na minha carreira, que é compliance. Foi onde eu comecei a
a realizar investigações de compliance, foi onde eu comecei a falar sobre regras de integridade, foi onde eu, numa época em que você não falava sobre isso no Brasil, né? Não tinha lei de anticorrupção aqui no Brasil, você não falava disso, né? E então eu entrei na Philips como gerente da carteira de consumidor, que significa dos processos que os consumidores ajuizam contra a empresa. Comecei a trabalhar e, de acordo com o trabalho que eu fui desenvolvendo, eu acabei sendo promovida, virei gerente sênior, passei a cuidar de todos os processos da companhia a nível Brasil, e fui crescendo, tive várias oportunidades de viajar para outros países pela empresa, conhecer outras pessoas de outras nacionalidades, de ter a experiência e participar de cursos de liderança que realmente foram muito importantes para me tornar a líder que eu sou hoje. E, enfim, num determinado momento eu recebi um convite que na verdade, ele não combinava muito com o momento de carreira, no momento de vida profissional que eu estava, né? Que era sair daqui do Brasil e ficar um tempo na Holanda. E eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque na época eu estava passando por uma situação de doença na minha família, com meu marido, que teve uma doença muito grave na época, estava passando por um tratamento muito sério, e eu não queria mudar isso na minha vida pessoal, eu queria ficar por aqui também. E aí eu comecei a pensar, de novo, aquela coisa, o incomodado que vai buscar sua melhora, né? E por mais que eu adorasse a Philips, tenho um carinho enorme também por todo mundo que eu passei por lá. Tenho, inclusive, um líder, 2, que tenho contato até hoje, que são grandes inspirações para mim também, que é o Luiz Mosquera e o Javier Lozada também, que são grandes advogados, líderes incríveis, que fizeram muita diferença na minha vida, no momento que eu precisava de um apoio da empresa, né? Eu e o Homero, a gente sempre fala que a gente tem um carinho muito grande pela Philips, porque quando a gente passou por todo o processo da doença dele, né, a Philips nos deu um apoio assim incondicional, né, numa época em que não se falava de saúde mental, não se falava em nada disso. Sim. E esses líderes que eu estou comentando com você foram líderes que olharam para isso, né? Foram líderes que humanizaram completamente e me apoiaram muito. Então, apesar de eu amar trabalhar na Philips, eu queria focar minha carreira no Brasil, porque eu precisava ficar no Brasil. E aí, de novo, processo de seleção, aquela coisa toda. E aí eu entrei e foi muito legal também. Porque... Mas assim, a gente tá falando dessas mudanças, mas na verdade na Philips foram quantos anos ao todo? 7 anos. Então, a gente não tá falando de uma coisa assim, de uma mudança rápida também, né? Foram 7 anos. Tá. E, sinceramente, eu poderia ter ficado na Philips até hoje, porque é uma empresa incrível, que eu tenho um carinho enorme, uma empresa super íntegra, uma empresa que realmente faz o que é certo. Então, mas assim, de novo, é aquela coisa do momento. Da inquietação, né, do momento. De você se sentir preparada para um próximo passo e não ser aquele momento da empresa para aquele seu passo, né? Tá. E aí eu participei daquela seleção e tive também, aí nesse momento também eu tive a sorte de ter uma pessoa que tinha trabalhado comigo na Philips também, Fabiano, que me recomendou também na Adidas, né, que falou, olha, tem uma posição na Adidas, eu acho que tem a sua cara, por que você não vai lá ver? E aí eu passei nesse processo de seleção e fui para a Adidas como diretora de Legal e Compliance para começar a área de Compliance e a área de Legal na Adidas, porque a Adidas tinha um Legal que era terceirizado, não tinha um jurídico interno ainda muito bem estruturado. E aí foi incrível e foi o momento que eu comecei a ter muito contato com a América Latina, porque era uma posição Brasil, mas a minha chefe, que também outra pessoa que eu tive muitas oportunidades com ela, ela me deu muitas oportunidades de participar no lugar dela de discussões em outros países da América Latina, porque ela morava nos Estados Unidos, então era mais difícil ela vir para a América Latina do que me enviar, né, para esses lugares. Então eu tive muita
Eu acho que foi o Silvio Santos que falou, né, que para você dar certo na vida, você tem que trabalhar muito, mas você tem que ter um pouquinho de sorte também, né? Claro. E eu acho que eu também tive um pouquinho de sorte em cada lugar que eu passei, né? E na Adidas foi ter essa pessoa que ela... Eu acho que assim, no fundo, eu acho que ela não gostava muito de vir pra América Latina e aí ela acabava me mandando, porque, claro, ela confiava em mim, a gente tinha uma relação muito boa. E aí eu fiquei na Adidas por algum tempo também, fiquei na Adidas por 2 anos e meio, e aí eu tava viajando muito, muito, muito a trabalho para vários países da América Latina, e de novo eu entrei numa fase que eu queria voltar a ficar mais no Brasil, porque foi no momento que eu perdi meu pai, né, que meu pai faleceu. E aí eu tinha que ficar mais perto da minha mãe, das minhas irmãs, porque... nós somos muito unidas, muito próximas, e quando meu pai faleceu, eu assumi um pouco do papel que ele tinha, assim, né, de organizar as coisas, então eu acabei querendo ficar mais em casa com elas. Sim. E aí eu pensei, adorava também a Adidas, né, tenho grandes amigos até lá, inclusive na Adidas até hoje, inclusive a diretora do jurídico da Adidas é uma grande amiga, quando eu entrei, trabalhou comigo, ela era gerente de contratos, e quando eu saí, eu a recomendei para minha posição, né, e tá lá até hoje, fazendo muito sucesso, que é a Lara. Um beijo, Lara. E aí eu passei no processo de seleção da Bridgestone, né, que é onde eu tô até hoje, há 9 anos. Entrei na Bridgestone como diretora de Legal e Compliance Brasil, depois eu fui promovida para a América Latina Sul, depois eu fui promovida para a América Latina toda, e agora eu sou responsável também por toda a região da África, Oriente Médio e América Latina, em todos os assuntos de Legal e Compliance. Somente isso. Somente isso. Muito bem, Alderiza. Agora eu quero trazer um pouquinho dessa sua trajetória numa pergunta. Principalmente falando dessa questão de promoção, porque eu acredito assim que é óbvio, né, que a maioria dos profissionais, quando eles entram numa empresa, eles têm esse objetivo, né, de crescer na carreira. E eu digo maioria, mas com uma certa ressalva, porque tem pessoas que realmente também estão no momento de querer ficar mais assim naquele lugar. E a gente precisa ter essas pessoas também na equipe, né? Porque tem pessoas que estão no momento, de repente, priorizar a vida pessoal. De repente, eu estou no momento que eu não quero grande crescimento profissional, porque eu quero priorizar ali o meu momento pessoal, e a gente precisa ter na equipe essas pessoas, porque se todo mundo quiser crescer ao mesmo tempo, a gente às vezes não tem espaço, né, para todo mundo, não tem condições por questões estratégicas e enfim, e aí a gente vai perdendo talentos também em função disso. Mas a maioria dos profissionais, vamos dizer assim, eles querem ter esse crescimento. Se você pudesse resumir, assim, em 1 ou 2 habilidades que você acredita que fizeram a diferença para você alcançar essas promoções, o que você diria, assim, que foi o seu diferencial para conseguir promoções em empresas diferentes? Porque aí também a gente não está falando, assim, de uma única cultura. Você trabalhou em culturas diferentes, em empresas diferentes, mas a gente percebe que a linguagem da competência, ela é universal. Então, assim, o que você me diria? Olha, eu acho que... Eu sempre digo que a competência técnica faz você ser contratado. Então, eu olho para o currículo hoje, dou uma olhada na formação, nos cursos, na experiência, todo aquele background daquele profissional. Mas o que te faz crescer e na verdade, o que te faz permanecer e crescer não são as competências técnicas, são os seus soft skills, é o seu comportamento, sim. É a sua atitude. Então, eu acho que no meu caso, eu sempre... eu sou uma pessoa positiva naturalmente, é uma das minhas características, né? Mesmo diante dos maiores desafios, eu tô sempre tentando encontrar o lado positivo e transformar aquele problema numa oportunidade de aprendizado para mim ou de qualquer outro tipo de oportunidade. Então, eu acho que o meu comportamento me trouxe até onde eu estou hoje. Eu acho que o fato de eu estar sempre disponível, o fato de eu realmente querer apresentar resultados, de olhar para aquela empresa, para aquela função que eu estava desempenhando como se fosse uma empresa minha, né? E não só uma empresa que está me contratando e pagando o meu salário no fim do mês, né? Eu acho que isso me ajudou
alcançar e chegar onde eu cheguei. Você diria, assim, de olhar além, de fazer um pouco mais do que aquilo que tá ali no seu escopo de trabalho. Tem a história da comida que você já deve ter ouvido falar, né? Que quando você vai no restaurante, você gosta de receber o seu prato da refeição quentinho, bonito, cheiroso, não é gostoso quando você recebe aqueles pratos, Sim. né? Agora, quando você vai num restaurante que você recebe um prato com uma comida assim fria, requentada, gelada, assim, você não gosta muito, né? Então, eu sempre, há muitos anos eu coloquei isso na minha cabeça e até hoje eu falo isso pra todo mundo. Quando você for entregar um trabalho, entrega o trabalho como se ele fosse um prato de comida bem quentinho, gostoso, saboroso, bem temperado, a comida fresquinha. Não entrega o prato com a comida requentada, gelada do dia, de dias anteriores, entendeu? Então, acho que eu tento sempre fazer isso, né? Passar o que eu tenho que passar para outra área ou pro meu cliente interno, solução, né? Advogado, ele vive de dar a solução. Nós somos como médicos, eu diria assim, e você só vai num médico que você confia. Sim. E você confia por quê? Porque você sabe que é um bom técnico, é um bom profissional, mas é um cara, é uma pessoa, uma mulher ali que você tem confiança de que vai te dar uma solução para aquele teu problema. Advogado é a mesma coisa. Então, quando o cliente me procura, eu vou entregar para ele uma solução que está bem redondinha, né? Uma solução que vai ajudá-lo a fazer o que ele quer fazer. No caso, hoje, vender pneu, né? Lógico. Bridgestone, né? Certeza, que são os melhores pneus. Com certeza. Mas, assim, ainda nesse ponto, né? Essa questão, principalmente do advogado empresarial, ele precisa ter muito a visão de negócios, né? Porque ele também não pode ser visto como aquele advogado extremamente legalista que, às vezes, trava o negócio muito mais do que promove as soluções. E às vezes a gente tem isso em todas as áreas, na verdade, né? Eu, por exemplo, na indústria farmacêutica, que venho de uma área de qualidade, de garantia da qualidade, também sofria isso, né? Porque o profissional às vezes saía da universidade com aqueles conceitos muito bem estabelecidos e tem que ser assim, se não for assim, não tem, para a produção, devolve o remédio. E aí você tem um risco de negócio envolvido, né? Então a gente precisava moldar esse profissional para ele entender que, primeiro, às vezes o diretor da empresa, a presidência, enfim, às vezes ele estrategicamente está a fim de assumir alguns riscos e está tudo bem. A nossa postura é apontar riscos, benefícios, caminhos possíveis, mas também entender que existe um negócio por trás e que esse negócio ele precisa ser mantido, né? Então, eu vejo que o papel também, enquanto advogado, enquanto área de legal, também é um pouco por aí, né? Você também desenvolver essa visão mais estratégica, né? A coisa que eu mais gosto de fazer, e os meus clientes internos aqui, eu poderia citar vários, eles sabem disso, é ter contato com o cliente mesmo, ter contato com o consumidor que compra o nosso pneu. Eu adoro quando a gente tem reunião de negócio com os nossos clientes, eu adoro quando eu estou envolvida na negociação de um contrato. E, infelizmente, hoje eu já não participo mais tanto tecnicamente na revisão desses contratos mais diretamente, né? Eu tenho profissionais incríveis que fazem isso, mas eu adoro me envolver e colocar a mão na massa e estar junto com eles, né? E sem dúvida nenhuma, o advogado hoje, in-house, que quiser ter sucesso, não pode ser mais o advogado de, sei lá, 30 anos atrás, que trabalhava com a porta fechada no escritório e que você tinha que marcar o horário para entrar. Né? Isso não funciona mais em nenhuma das empresas que eu passei e das pessoas, dos profissionais que eu conheço no mercado, que durante esses anos todos eu tive a honra de conhecer profissionais incríveis, né? Não se fala mais isso, né? A gente tem aí comprovado, né, que você para você realmente ajudar a vender o produto da tua empresa, você tem que entender o que a tua empresa faz, e com a porta fechada você não vai conseguir isso, né? Então, a Bridgestone é uma empresa japonesa e tem uma palavra que se chama Gemba, que você conhece? Já ouvi falar. Então, o Gemba é uma palavra que traz, ela representa a sua ida até para você conhecer ali aquele ambiente. Local, né? Isso, você vai até o cliente para conhecer qual que é a necessidade do cliente, você vai até a fábrica para você conhecer as máquinas da fábrica, você tem que ter essa experiência prática e entendimento aprofundado daquilo que você está prestando suporte, né? E a gente faz muito isso na Bridgestone, então... E é um grande segredo de sucesso, porque não adianta você querer vender algo que
talvez não faça sentido para quem quer comprar, ou assim, vender algo que você compraria. Não é sobre você, é sobre o cliente, né? Sim. É sobre quem vai consumir esse trabalho, esse serviço. E aí eu queria fazer uma pergunta para você a respeito ainda dessa trajetória. Qual foi a maior diferença que você sentiu? Porque você, lá no início da sua trajetória, você era muito mão na massa, né? Muito de fazer e acontecer, e tanto que foi isso que foi te levando ali a outros cargos. Mas qual foi a principal diferença que você sentiu quando você assume o seu primeiro cargo de gestão? Eu acho que não sei se tem a principal diferença. Eu achei que eu sabia essa resposta e agora veio muita coisa na cabeça para falar, mas eu acho que o principal desafio para um primeiro cargo de gestão é você aprender a delegar. Pronto, muito bem. Você realmente ter um nível de confiança na pessoa que trabalha com você, o seu liderado, né? O seu subordinado, entender que ele é tão capaz de realizar aquela atividade quanto você era. Ele pode até fazer diferente da forma como você fazia, mas que ele tem a capacidade, ele tem o potencial e ele vai entregar aquilo. Então, eu acho que esse foi, assim... Não, eu acho que você trouxe uma coisa, assim, fantástica. Porque, normalmente, quem chega no cargo de liderança é porque faz muito bem. É porque, na prática, ali no operacional, operacionaliza muito bem. E aí, quando você chega nesse cargo de liderança, você tem que liberar isso. Você tem que desapegar um pouco, né? E é difícil você desapegar, realmente, né? É difícil você conseguir delegar. E aí, se você não delega, automaticamente você está deixando de fazer a gestão também, né? Porque aí você está assumindo um papel que não é seu e provavelmente o teu papel tá descoberto, né? Mas eu acho que no momento que você começa a ver os frutos da tua liderança, quando você começa a ver o sucesso da tua equipe, é onde você realmente se sente mais realizada, assim, como líder. Eu vou te dizer que hoje eu levanto todo dia e vou trabalhar na Bridgestone, não só porque eu amo o que eu faço, obviamente eu amo o que eu faço, mas além disso eu preciso também trabalhar. Mas uma das principais razões é a minha equipe. Eu me sinto... Eu sinto que eu tenho sucesso quando a minha equipe faz sucesso. Quando eu recebo um feedback positivo, quando eu tenho um funcionário que vai ser promovido porque ele fez uma coisa muito boa, porque ele tem uma história boa para contar, né? Isso tudo, eu acho que liderança é generosidade, né? E você demora um pouco para aprender, e obviamente eu também demorei um pouco para aprender isso, mas quando você aprende isso, você realmente começa a colher os frutos da liderança. Muito bom. Quantas pessoas hoje estão sob sua... Hoje a gente tem 17 pessoas no Liga, da América Latina, e a gente tem mais 7 pessoas na África e no Oriente Médio. Então, acho que 22 pessoas. E aí o desafio também de você liderar à distância, como que é isso? Pra você? Que é a parte de você conseguir delegar, né? Então, assim, você estabelece um nível de confiança e você delega, e você tem que acreditar que aquilo está sendo feito. E aí também é um ponto que eu acho que é importante, nesse caso da liderança à distância, além da delegação, é você também estabelecer metas claras e objetivos claros, porque, afinal de contas, você precisa liderar por resultado, né? E a gente estava muito acostumada a liderar com aquele comando e controle, né? O tempo todo olhando o que a pessoa está fazendo. E até a pandemia trouxe isso, né? A pandemia trouxe isso para muitas empresas que não estavam acostumadas com isso, né? O líder, ele precisava ficar ali naquele comando e controle, vendo todo momento o que a pessoa está fazendo, em que site está entrando e tudo, e ele não estava acostumado justamente a liderar por resultado, e a gente começou a aprender isso, a maioria das empresas, né, durante a pandemia, e não aprendemos muito bem porque tem muita empresa querendo retornar para o presencial, justamente porque o líder não está conseguindo ainda lidar com isso da forma que deveria, talvez porque os processos não são bem organizados e as metas e resultados também não estão bem claras, né? Enfim, tem muita história ali. Mas as empresas maiores já estavam acostumadas com isso porque já tinha essa liderança à distância, né? E de novo, né? Eu tive sorte, porque eu passei por empresas muito bem organizadas, estruturadas, e desde que eu comecei a ter posições de liderança, eu sempre liderei por resultado. Eu nunca liderei ninguém, e eu acho que as pessoas que trabalham comigo podem falar disso melhor do que eu mesma, mas realmente eu trabalho com resultado. Então, para mim, não foi... A pandemia, na verdade, eu acho que ela ajudou muito alguns líderes e algumas empresas a entenderem que o trabalho remoto, ele pode ser tão bem feito quanto o trabalho presencial.
Mas também eu tenho uma opinião pessoal sobre esse assunto, porque e isso obviamente não tem absolutamente nada a ver com a opinião da Bridgestone, isso é uma opinião Alderiza aqui falando. Eu acho que tem muita coisa que você faz no presencial que não dá para fazer no remoto. Então, assim, a qualidade de uma reunião presencial, se ela realmente for uma reunião boa, se ela realmente for efetiva, ela sem dúvida é melhor do que uma reunião por vídeo, né, por câmera. Então eu acho que assim, hoje, se você perguntar qual modelo você mais gosta, Alderiza, eu acho que o modelo híbrido, para mim, pessoalmente falando, é um modelo que é bastante efetivo para líderes hoje, né? Porque você consegue fazer um balanço de qualidade de vida com o trabalho melhor, principalmente para quem mora em São Paulo e que fica 2 horas no trânsito de São Paulo, pior ainda, né? Com risco de ser assaltado. Porque uma coisa é você trabalhar em Londres, outra coisa é você trabalhar em Berlim ou em Nova York, que você entra no seu carro, você pode até ficar um pouquinho no trânsito, mas ninguém vai te assaltar no meio do caminho, entendeu? Aqui é um problema, né? Então, eu acho que a pandemia, ela antecipou para algumas empresas esse entendimento, mas eu acho que também voltar um pouco mais ao presencial, não é de todo ruim também para alguns assuntos, para alguns temas. Eu acho que para estabelecer uma cultura, um engajamento entre a equipe, tem uma série de coisas que o presencial acaba favorecendo, né? Mas não que seja o único motivo o fato da liderança não conseguir fazer uma gestão porque está à distância. Não, né? de jeito nenhum. Por exemplo, eu trabalho com advogados que estão no México, na Costa Rica, na Argentina, na África, nos Emirados, né? E eu não tô lá todo dia. Eu não vou pro escritório com eles, assim, todos os dias, né? Então, por isso que o trabalho remoto tem que funcionar. Porque, né, você trabalha com pessoas que estão geograficamente longe de você, mas tudo depende do seu estilo de liderança também. Eu tento ser uma líder muito próxima. E uma pessoa que trabalha ombro a ombro. Eu gosto de ajudar com as minhas mãos e não dar mais trabalho com aquela visão, não, eu tô aqui, você que tem que fazer, entendeu? Eu acho muito bacana isso, mas eu já vivi situações onde depende muito também da maturidade de quem tá recebendo, porque às vezes a gente tendo essa postura, a pessoa também acaba confundindo um pouco, né? E daqui a pouco ela tá te cobrando sobre coisas que você deveria cobrar ela. Não sei se você já passou por isso, mas talvez você tenha lidado com equipes mais maduras já para entender. Mas eu já vivenciei um pouco dessa história, sabe? De você querer, assim, ser bem colaborativo e daqui a pouco o seu próprio liderado tá te cobrando de coisas que ele deveria estar fazendo e que, na verdade, né... Acontece. Não, porque eu não sei se eu vivi Acontece, mas aí é o momento de você lembrar. De você lembrar que, né, quais são as papéis, funções, né? quais são os papéis, as responsabilidades. E eu também tenho zero problema com isso. Sempre trabalhei com várias nacionalidades, então eu tenho um estilo, assim, bastante... Eu me dou muito bem com esse estilo americano, eu sou muito direta ao ponto, essa cultura mais de ser bastante transparente, de falar o que pensa ali. Então, eu, numa situação assim, que, claro, já aconteceu, é só você esclarecer quais são os papéis e responsabilidades. Claro, E aí, nessa outra etapa, né? Porque eu vejo que tem 2 etapas importantes. Quando a gente sai ali do operacional e vai para a primeira fase de liderança, e quando a gente começa a liderar outros líderes, né? Também é um outro caminho. Nesse ponto, você conseguiria pensar assim, em algum desafio que foi mais importante? Porque no primeiro foi a questão de delegar, mas e nesse segundo, qual que seria assim, um desafio importante que você acredita? Eu acho assim, para você construir uma ponte de confiança, né, com pessoas que são tão maduras quanto você, essas pessoas precisam se inspirar em você, né? Elas precisam entender que você tem algo a agregar. E eu acho que eu tive de novo a sorte na minha vida, né? Porque eu sei, o que essas pessoas fazem, eu já fiz de alguma outra forma. Então, eu tenho conhecimento técnico para apoiar e, mais do que apoiar, direcionar. Direcionar no intuito da gente encontrar uma solução para o cliente, né? Então, eu acho que isso ajuda a fazer com que aquela pessoa que está com você
ela se inspire e ela realmente siga aquilo que você está falando. Então, sendo muito honesta com você, eu não tive nenhuma dificuldade de liderar pessoas tão maduras quanto eu, porque, como eu disse, eu gosto de trabalhar ombro a ombro, né, com essas pessoas. Eu sempre digo que o céu tem estrela, todos os tipos de estrela, de todos os tamanhos, e elas não brilham toda noite, todas juntas, né? Uma noite brilha uma, outra noite brilha outra, ou tem uma noite que brilham várias juntas, mas não são todas. E tem espaço para todas. Tem espaço para todas, né? Elas vivem todas juntas. E eu sempre falo isso para todo mundo que trabalha comigo. Eu não disputo espaço com ninguém, né? O que eu quero é prover soluções para os nossos clientes, as melhores soluções, e fazer com que todos tenham sucesso. Então, acho que no momento que você entende isso, que o teu líder quer trabalhar com você para você ter sucesso e não para ele, só ele ter sucesso, fica muito mais fácil. Fica. Mas, de novo, né, é uma construção, né? É uma construção de maturidade, não só do líder, mas também do liderado, né? E eu acredito muito nessa forma de liderar, de portas abertas e de cartas na mesa, né? Porque eu acho que o que é combinado não é caro, né? É aquela questão, né? Se você tem algo que tá te incomodando, você tem que falar comigo. Não adianta falar pelas laterais, porque ninguém vai resolver o teu problema. E só vai aumentar. Então, vamos resolver aqui, vamos entender o que tá acontecendo. Eu sempre fui uma líder nesse sentido também, tanto que é engraçado, porque ninguém precisava mentir pra mim pra fazer uma entrevista de emprego. As pessoas vinham me consultar. Você acha que eu devo ir? Você acha que faz sentido? E aí que eu percebi que eu deveria ser mentora de carreira também, porque eu já orientava. Falava assim, olha, sinceramente, eu acho que essa empresa, você vai trocar 6 por meia dúzia, acho que não vale a pena. Ah, não, essa é bacana, eu acho que eu iria. Então, assim, ter essa comunicação também no nível de confiança, porque isso faz a diferença para os resultados também. E você passa a ter pessoas que realmente querem estar ali, porque não faz sentido a gente ter pessoas na equipe que não estão contentes, porque elas não vão ser produtivas, elas não vão trazer um bom ambiente. As pessoas precisam estar ali porque elas querem estar, né? Acima de tudo, né? Uma das coisas que eu mais falo nas entrevistas é sobre trabalho em equipe, né? Porque eu conheço empresas, não as que eu passei, mas conheço várias empresas que têm um ambiente de trabalho altamente competitivo, que as pessoas competem entre si ali. E eu não estou dizendo que isso não é saudável, eu acho que isso é saudável até certo ponto, até certo limite, né? Mas as equipes que eu construo e que foram as equipes que tiveram mais sucesso, que eu já trabalhei, foram equipes unidas, pessoas que estavam trabalhando para o mesmo propósito, na mesma direção. Você tem um atacante que faz o gol, mas ele não vai conseguir fazer o gol se você não tiver o centroavante, se você não tiver o cara que fica na defesa e o goleiro para não deixar a bola entrar do outro lado. E tudo isso tem que girar junto, né? E não é porque o atacante faz o gol que ele faz mais sucesso, né? É a equipe inteira que vence o campeonato. Exatamente. Então, eu acho que trabalho em equipe, esse espírito de trabalho em equipe, ele é muito importante hoje em dia. Eu chamo isso de cultura organizacional. Eu sempre falo que a empresa que tem uma cultura organizacional forte, ela não tem conflito de interesses, porque todo mundo tem o mesmo interesse. Todo mundo está visando a mesma coisa. Só que, às vezes, essa cultura, ela também acontece dentro do departamento. Então, se o líder também consegue estabelecer uma cultura organizacional dentro do seu departamento, também acontece isso. Não tem conflito de interesse, porque está todo mundo na mesma direção. Então, acho que é isso que você consegue trazer, né? O teu departamento, pelo menos, né? A Bridgestone, acredito que também, numa forma geral, mas o teu departamento tem uma cultura forte e uma visão forte de resultado, onde todo mundo está indo para o mesmo lugar, né? Olha, isso é muito legal. A gente trabalha para isso. Muito bacana. Alderiza, amei o nosso papo. Infelizmente, a gente tá, assim, passou muito rápido, né? Mas eu quero fazer, então, um pequeno bate-bola aqui com você, que eu faço aqui com todos os convidados, pra gente deixar isso também registrado. Um livro que te marcou, que você poderia indicar pra gente aqui? Tem um livro da Brené Brown que eu adoro, que é A Coragem de Ser Líder, né? De ser líder, eu acho, E eu li há muitos anos atrás e foi um dos que eu mais gostei e recomendo que as pessoas leiam. Que ela tem aquele também, A Coragem de Ser Imperfeito, que também é muito legal. Esse é de ser líder. E tem A Coragem de Ser Líder, maravilhoso. Um mentor ou pessoa que te inspirou, acho que durante as conversas você citou vários, né? Mas tem alguém assim que mais toca aí no teu coração?
Olha, eu vou dizer pra você que mesmo ele não estando mais aqui, o meu pai sempre foi, vai sempre ser o mentor, assim, da minha vida e da minha carreira profissional. Ele sempre foi uma das pessoas que mais me incentivou a ser advogado e fazer o que eu faço, então vou deixar aqui essa pra ele. Muito bem, com certeza ele tá recebendo. Qual a frase que te guia, assim, na sua vida? Você tem uma frase que você gosta? Eu não sei se eu tenho uma frase, mas eu costumo dizer que o céu brilha para todos, né? Então você não tem que ter receio, é só uma questão de estar na hora certa, no momento certo, e a tua estrela vai brilhar. E preparada, né? Para aquele momento, né? Tem que estar preparada. Você tem que estar sempre preparada para não perder aquela oportunidade. E o maior desafio da sua carreira, assim? Dá para você elencar? Assim, um momento que você sentiu mais desafiada? Eu acho que foi quando eu saí da Adidas e fui para Bridgestone, que eram empresas de cultura completamente diferentes, né? Em Bridgestone, uma empresa japonesa, Adidas, uma empresa alemã. Então, assim, muito diferente. Foi um desafio grande a conseguir me adaptar e circular dentro de um ambiente de trabalho tão diferente. E assim, eu vendo pneu, né? É uma indústria diferente de você vender tênis, né? Roupas esportivas, artigos esportivos. Então eu acho que aquele momento foi o momento mais desafiador, mas com muita persistência, resiliência, consegui passar por tudo aquilo. Um sonho que você ainda quer conquistar? Eu sou tão grata, eu acho que eu já conquistei tanto na minha vida, Richelle, eu não peço mais nada a Deus, eu só agradeço. Eu acho que o único sonho que eu tenho hoje é realmente que Deus garanta aí muita saúde pro meu marido, para mim, pra minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos e pra gente viver bem. Maravilhoso. O que te motiva a levantar todos os dias e seguir? Primeiro, sem dúvida nenhuma, eu diria que eu não sei, eu acho que por ser mulher, né, e trabalhar numa empresa tão grande e ter uma responsabilidade tão grande com as outras pessoas, eu acho que fazer a diferença na vida das pessoas me motiva, né? Mas sem dúvida nenhuma, minha equipe também. Eu acho que eu não seria absolutamente nada se eu não tivesse a equipe que eu tenho. Muito bem. E uma dica que você poderia deixar para quem está iniciando essa jornada? O que você diria? Eu diria para não esperar nenhuma empresa ou escritório de advocacia ou qualquer outro lugar que você vai trabalhar, que essas instituições preparem você para o futuro. Vá você se preparar para o futuro. Esteja preparado para as oportunidades que aparecem, né? E falando sobre futuro, o que você vislumbra, o que você visualiza do futuro da área do direito empresarial? Acho que a gente está numa época que essa pergunta a gente poderia ficar mais algumas horas falando, porque a gente está numa época de tecnologia, de legal techs, né, que inteligência artificial. Eu acho que tem muita coisa acontecendo que começa a levar o ambiente jurídico para um outro patamar. Quando eu penso nas plataformas e nos sistemas que hoje estão disponíveis aí para os advogados usarem, incomparável com 25 anos, 30 anos atrás, né? Então, eu acho que o futuro, sem dúvida nenhuma, vai trazer bastante tecnologia para a área jurídica, mas, obviamente, ainda acho que nós somos muito... precisamos aprender muito ainda como e quando utilizar essas tecnologias. Muito bem. Gente, esse foi um episódio incrível com a Alderiza Agostini. Eu agradeço demais. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que gostaram, né? Maravilhosa. Sigam ela também nas redes sociais, né? Eu tenho! Você não tem redes sociais? Mas isso é uma coisa interessante, porque eu tenho uma regra de ouro. Eu não tenho mídia social aberta. Minha mídia social é totalmente fechada. É realmente só para amigos muito próximos e família. Eu não tenho. Entendi. Então, gente, é aqui mesmo que você vai ver ela. Mas você pode deixar o seu comentário ou a sua dúvida, né? Se você tiver, eu passo para ela. Mas e a gente vai... Olha, no LinkedIn. O LinkedIn minha rede profissional se conecta com ela, então, ali no LinkedIn. E também, se tiver alguma dúvida, coloca aqui que a gente esclarece para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.